Graça e paz, igreja, amém? Pergunto a você nessa manhã se assim como situações evoluem, se você também tem evoluído junto com elas. Nós temos por natureza assistir situações evoluindo, sejam elas boas ou ruins, mas de alguma forma a gente para perceber que a gente talvez proporcionalmente não acompanha essa evolução. E muitas das vezes por não evoluir, muitas das vezes por não se aproveitar das oportunidades que as situações, mesmo ruins, todas elas promovem a chance da gente evoluir. Eu começo essa manhã trazendo uma palavra, fazendo uma pergunta, se você está bem resolvido com isso. Se você se considera uma pessoa bem resolvida, se considera? Esse silêncio me constrange. Eu pensei que eu ia ouvir uma vibração assim do plenário, assim, yeah! Você se considera uma pessoa bem resolvida? Agora vocês estão empolgados. Eu vou tematizar sobre o que eu estou perguntando e você vai poder refletir, não precisa verbalizar isso, mas você se considera uma pessoa bem resolvida emocionalmente? Você se considera uma pessoa bem resolvida financeiramente? Você se considera uma pessoa bem resolvida com as pessoas? Você se considera uma pessoa bem resolvida com a sua capacidade de lidar com as situações fora de você? Você consegue se definir como uma pessoa bem resolvida com o seu passado? Você consegue se definir como uma pessoa bem resolvida com a dificuldade de você prever o seu futuro? Você está bem com isso? Você se considera uma pessoa bem resolvida? A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 12, versículo 5, vai dizer o seguinte: se vocês se cansam com pessoas, com homens que caminham a pé, o que vocês vão fazer quando eles vierem a cavalos? Significa que as coisas vão aumentar, elas vão intensificar. E a pergunta é, o quanto você está bem resolvido com isso? O quanto você está bem preparado com isso? O texto de Jeremias está dizendo o seguinte: olha, se coisas normais, pessoas a pé vindo te atacar, já está te cansando, imagina quando elas vierem, Ana, a cavalo. Significa que as coisas vão intensificar, mas você também tem a chance de intensificar o seu preparo. Mas para isso você precisa começar a construir uma coisa chamada resolução dentro de você. Pessoas mal resolvidas não conseguem evoluir. Pessoas mal resolvidas não conseguem avançar. Pessoas mal resolvidas não conseguem sair dos seus lugares para ocupar os lugares que Deus determinou. Primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele vai falar 3 palavras que mostram a característica de alguém bem resolvido. Sede firmes. Alguém bem resolvido é firme. Sede constante. Alguém bem resolvido é constante. Ou seja, pastora Soninha, eu começo, eu continuo, eu evoluo, eu prossigo, eu continuo, eu sigo adiante, porque nada do que acontece fora de mim muda o que está dentro de mim. Você não tem que ser resolvido para mostrar para alguém. Você tem que ser resolvido para dizer o seguinte: olha, eu sou independente de qualquer coisa. Eu sou tudo aquilo que Ele me chamou para ser, independente de qualquer coisa. Independente do culto, ser bom ou não bom. Se cantou o louvor que eu quero ou não quero, eu sou bem resolvido. E o texto de Jeremias vai continuar dizendo: olha, se você já se fadiga para caminhar em terrenos planos, o que você vai fazer quando você começar a entrar nas densas florestas do Jordão? Significa que os obstáculos vão aumentar. Mas se você já tropeça, já se cansa no reto, no plano, no liso, imagina quando você for colocado dentro de situações mais apertadas. Quem é você? Ele está dizendo para mim, ô Xará, que quando a gente está bem resolvido, não significa que a gente vai evitar que as coisas aconteçam. Significa que a gente vai estar mais bem preparado e resolvido para lidar com elas. Claro que, consequentemente, você vai evitar algumas. Mas, sobretudo, você vai ser capaz de enfrentar todas. Você pode evitar algumas, mas você vai enfrentar todas. Você pode evitar algumas coisas se você estiver bem resolvido dentro de você, mas você vai lidar com todas se você estiver bem resolvido.
Está na hora, igreja, de deixar as pendências serem, algo guardado. Eu te chamo nessa manhã a trazer à existência todas as pendências para resolver. Porque você precisa continuar o que nós chamamos de um segundo semestre. Ei, nós estamos no segundo semestre. Eu costumo dizer que não tem mais janeiro, já passou. Falávamos aqui mais cedo na escola de servos, acabou. Mas ainda tem um semestre para a gente virar a chave. Quem está comigo? Mas só vai terminar esse 2024 diferente se você começar a resolver as coisas. Vamos começar a ligar para quem tem que ligar, vamos começar a fazer o que tem que ser feito, vamos começar a lidar com as questões, dentro da gente, vamos começar a botar para fora, vamos começar a chamar a existência aquilo que não existe, vamos começar a chamar, as pendências, tirar das caixas. Ei, não dá mais para carregar baú velho, cheio de coisa, cheio de mazela. Você vai trocar de igreja, de lugar, de casa, de família, mas ainda assim será uma pessoa apática e indiferente a tudo que o Senhor quer fazer. Sede firmes, sede constantes. E a terceira característica de alguém bem resolvido é abundante. É alguém que está dizendo o seguinte: se alguém fala uma coisa engraçada, ela não só faz assim. Não. O Senhor está te chamando para uma abundância de vida. Eu sei que o que você passou foi dolorido, mas ei, a dor que o Senhor, talvez passou lá naquela cruz, não foi só para te dar. Está na hora de você voltar a explodir de alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você começar a lidar bem com coisas planas, cara, sabe o que vai acontecer quando você entrar nas florestas apertadas? Você vai tirar de letra. Não porque é fácil, mas porque é possível. Porque uma pessoa bem resolvida, ela lida com as coisas com a possibilidade e não com a facilidade. Jeremias está dizendo isso. O que está vindo por aí não é menos pior do que o já veio, mas o que vai mudar é você. As pessoas podem trazer à tona, coisas que te desestabilizam, mas você bem resolvido vai lidar com isso. Eu sou firme, eu sou constante, eu sou abundante, sabendo que as obras das minhas mãos não será em vão no Senhor, diz ele. Jeremias, agora eu volto um pouco, vou fazer de trás para frente. Ou melhor, vou fazer na sequência. Jeremias 12, mas Jeremias 13, ele vai trazer uma palavra que me chama muita atenção. Ela fala sobre identidade. Uma identidade bem resolvida coloca pessoas no lugar certo. Jeremias capítulo 13, ele vai falar sobre o cinto de linho. Quem já leu essa palavra? Está na Bíblia, gente. Jeremias capítulo 13. E Jeremias começa a narrar dizendo o seguinte: o Senhor me trouxe uma palavra dizendo: Jeremias, pega um cinto de linho, e coloca sobre a sua cintura. E Jeremias colocou. Ficou alguns dias com aquele cinto. Depois diz a palavra que veio de novamente a voz do Senhor dizendo: Jeremias, agora tira o cinto e leva esse cinto até um lugar na fenda de uma rocha e coloca esse cinto lá. Tira da cintura, coloca o cinto na fenda da rocha e deixa lá por uns dias. Só até aqui já é o bastante para a gente poder entender uma coisa: pessoas mal resolvidas têm dificuldade de obedecer coisas sem sentido. Porque esse negócio de Deus está falando o seguinte: bota cinto, tira cinto. Mas pessoas resolvidas só querem obedecer. Alguém vai rir porque você está fazendo uma coisa sem sentido, mas você está o quê? Está em paz. Porque quem está bem resolvido está em paz, até com as coisas estranhas. Porque é estranho para quem está mal resolvido, mas para você é obediência ao Senhor. Se é estranho para alguém, mas é obediência ao Senhor, vai e não peques mais. E Jeremias então pega o cinto de linho e agora ele coloca na fenda da rocha e ele volta para casa. Passados-se alguns dias, o Senhor vira para ele e fala assim: agora volta lá na fenda da rocha. Pega o cinto de linho. E diz a palavra que quando ele pegou, o Senhor perguntou como ele está. E diz a palavra que ele estava podre e agora então inútil. O que o Senhor estava dizendo para Jeremias é: ei, coisas que ficam fora do seu lugar, elas apodrecem, elas se tornam inúteis.
O Senhor chamou você para estar num lugar, e se você não estiver nesse lugar, você vai se tornar podre e inútil. Acho que é meio perigoso passar por aqui. Só percebi depois que eu passei. Ele está dizendo o seguinte: se a gente não estiver no lugar que o Senhor nos chamou para estar, a vida que Ele nos deu começa a se desfazer. Você pode estar em qualquer lugar. Me deu uma vontade de cantar agora. É porque eu não tenho intimidade com Ele. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. A tua, minha presença. É isso, na fenda da rocha. Não viver a tua. Eu poderia estar. Sabe o que Jesus está dizendo para Jeremias? Jeremias, se você estiver comigo, se você estiver comigo, Jeremias, ainda que passares pelas águas, não está dizendo que você não vai passar na água, está dizendo que ela não vai te afogar. Se você passar pelo fogo, não está dizendo, não vai ter fogo, não, comigo tem fogo, mas ele não te queimará. Se você subir a montanha, vai se cansar, mas eu serei o renovo sobre a sua vida. Se você descer ao mais profundo vale, você vai se sentir sozinho. Não, mas eu estarei contigo todos os dias, como o Glautinho falou, até a consumação dos séculos. Então ele não está dizendo que você não vai ter alguns momentos para se sentir só. Ele está dizendo o seguinte: ainda que você se sinta só, eu estarei contigo. Ainda que você sinta saudade de alguém, mas a minha presença nunca te faltará. A minha pergunta para você é: por que não está bem resolvido com o Senhor? Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Significa que todas as coisas que você está mal resolvido, sabe, deixa, vai ser acrescentada, vai ser, sabe, encaixada. Mas o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, coloca lá para você ver. Ele colocou. E quando ele pegou, estava podre. Eu poderia estar. Você já escolheu muitos lugares. Esse lugar na fenda da rocha é um lugar esconderijo, é um lugar escondido, é um lugar frio, é um lugar para ninguém te aborrecer. Eu não quero que ninguém me aborreça. Você pode até ficar sem aborrecimento, mas você vai estar apodrecendo, porque a vida está nele. A vida está nele, a vida é com ele, a vida é para ele, a vida está nele, a vida é com ele. Haja o que houver, se resolva hoje e não abra mão de estar onde você tem que estar. Sabe uma frase que dizem por aí? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tem até um outro louvor sobre isso também. Dá vontade de cantar, gente. O Glautinho está falando: se solta. Se soltar mais, a câmera nem me pega mais. Cara, não tem outro lugar que eu queira estar. Quando todo mundo foi saindo, sabe? Porque pessoas mal resolvidas saem quando a conversa, sobe de nível. Quer escutar coach, vai para outro lugar, meu irmão. Porque na palavra do Senhor tem cura, tem restauração, tem refrigério, mas tem, sabe, o que sacode a poeira, te coloca de pé, te resolve todas as coisas de dentro para fora. É a palavra. Eu não saio. Já viu aquelas frases antigas de criança? Incomodado que se mude.
que o seu passado se incomode com você e se mude. Ou ele vai para o seu futuro, ou você nunca mais volta para o seu passado. Porque eu acredito que passados podem ser ressignificados e te esperar no seu futuro de uma nova forma, de um novo jeito, de uma nova maneira de você encarar a vida. Mas se você tropeça em terreno plano, como é que você vai lidar com a próxima fase? O Senhor está dizendo assim: ei, as coisas não vão melhorar. É você que vai melhorar. É você que vai melhorar. É sobre você a palavra nunca foi sobre coisas. A palavra nunca foi sobre abrir uma porta de emprego, porque ainda que não abra uma porta de emprego, o desempregado sabe lidar com Deus em que tudo provê. Jeremias então pega o cinto e agora ele tem uma mensagem para o povo. A mensagem é: eu não posso estar em outro lugar. Está na hora do povo de Israel se encontrar com a presença. Está na hora do povo de Israel se resolver. Sabe, quando a gente não está bem resolvido, a gente perde coisas importantes por elas não estarem bem travadas. E eu vou te dizer, segundo o livro de Reis, capítulo 9, chega então um profeta chamado Eliseu, chama um jovem profeta e diz para ele assim: ei, vem cá, você vai fazer algo para o reino de Deus hoje. Você vai chamar Jeú e vai nomeá-lo então rei sobre Israel. Mas olha só, você vai muito rápido, você vai correndo. Ei, pessoas mal resolvidas não conseguem andar na velocidade do que Deus tem. Então é por isso que você tem que resolver, porque a velocidade de Deus é uma, a sua é outra. Então você tem que sincronizar o seu tempo com Ele e começar a andar no passo dEle, no compasso dEle. Aquele jovem foi chamado, sabe, Rafael? E a primeira instrução que ele ouviu de Eliseu foi: ei, pega a sua capa. Ai, queria uma capa. Me dá umas vontades assim estranhas na hora da pregação. Me dá o casaco. Vou até cair. Eliseu está dizendo assim: ei, jovem, você vai, mas vai rápido. Se vai filmar e fotografar, é agora, hein? Antes que eu me mexa de novo. Eles ficam doidos, dizendo que não dá para tirar foto, não dá para fotografar. Você vai pegar a sua capa, jovem, mas você vai tão rápido que você não pode perder coisas pelo caminho. Então você vai prender no cinto. Coloque a capa para dentro do cinto, prenda ele e vai rápido viver o que eu estou te chamando para viver. Significa que Deus está dizendo o seguinte: ei, velocidade não tem a ver com irresponsabilidade. Tem a ver com pessoas estarem bem resolvidas, para não perder o que tem que perder, ou não perder o que não deve perder, enquanto estiverem correndo para viver o que Deus tem. Sabe por quê? O que a gente vive é uma coisa desenfreada. São pessoas, sabe, sem eira, sem beira, correndo, sabe, desesperada. Não, eu estou correndo para viver o que Deus tem. Ei. Primeira coisa que você tem que fazer é prender coisas importantes para que elas não fiquem pelo caminho. Pessoas bem resolvidas não perdem coisas para irem para outras coisas. Então aquele jovem, diz a palavra que ele botou, se coubesse, colocou a capa por dentro do cinto e disse que ele cavalgou. Naquele dia, literalmente a poeira subiu, Glautinho. Porque eu não vou perder tempo indo para onde eu tenho que ir. Porque, sabe por quê? Eu não vou ter mais medo de perder coisas, porque todas elas estão bem resolvidas, todas elas estão bem travadas. Ei, quando você estiver bem resolvido, eu te digo uma coisa nessa manhã: fecha os olhos e vai. Fecha os olhos e vai. Se é para subir a montanha, sobe. Se é para descer a ladeira, desce. Mas não perca mais um centavo, um centímetro de tempo, porque está tudo bem resolvido. Então, se você tem alguma coisa para fazer nessa manhã, resolva suas coisas. Resolva. Obrigado. Resolva. Resolva. E a gente vai falar de capa. Assim como aquele jovem profeta não perdeu a capa, no livro de 1 Reis, capítulo 17, diz a palavra que Elias chamou Eliseu, cara. Chamou Eliseu e falou assim:
Ó, eu vou ali. Você quer ficar aí, Eliseu? Não. Porque pessoas bem resolvidas nunca tiram os olhos daquilo que não pode deixar de longe. Pessoas bem resolvidas não se distraem. Elas continuam olhando para o que tem que ser visto todos os dias. Olha que o próprio profeta Elias disse o seguinte: fica aí. E Eliseu disse o quê? Eu não vou. Para onde eu irei se só você, Elias, está carregando algo eterno? Está na hora de você começar a observar se você está nos lugares que deveria estar ou se você está em pausa. Sabe o que é uma pessoa em pausa? Ela hiberna. Sabe aquele notebook? Sabe o celular quando ele apaga a tela, Claudinho? Ele está ligado. Ele está com tudo ali. Mas ele está hibernado. E é engraçado porque agora basta você fazer assim, ó. E para quem já cadastrou, sabe? O olhar, basta você olhar para a tela e ela volta exatamente onde você estava. Ei, começa a tocar onde você precisa tocar. Começa a olhar de volta para onde você precisa olhar. E você vai ver que o que ficou parado no passado vai vir assim, ó. É Deus dizendo: eu vou recomeçar, eu vou reflorescer, eu vou retrazer de volta, eu vou restituir, eu vou renovar. Mas você tem que começar a tocar nos lugares certos. Você tem que começar a olhar para as coisas certas. Você tem que começar a não abrir mão de ficar em lugares enquanto o que o Senhor está fazendo está indo para outros. Eu vou para onde o Senhor estiver. Se é de manhã eu quero, se é de tarde eu quero, se é de noite eu quero, se é segunda eu quero, se é terça eu quero, se é quarta eu quero, se é no Jeová Nissi eu quero, se é no Amós eu quero estar dentro de tudo que Deus está fazendo nesse tempo. Eu sei que eu pareço repetitivo, mas muitas das vezes não é sobre algo novo que você precisa ouvir, é sobre repassar o que você já esqueceu. Você precisa fazer parte do que Deus está fazendo, e Ele já está fazendo. Por isso Elias ficou então conduzindo. Fica aí, Eliseu. Não. Até que houve um momento no capítulo 17 que Elias foi levado aos céus. Sabe o que é engraçado? É que foi aqui que Eliseu aprendeu a lição, que mais à frente ele ensinou para o jovem profeta. Porque quando ele viu Elias subindo aos céus, diz a palavra que naquele momento o mesmo deixou cair a capa. É diferente de perder e deixar cair. Elias tinha assumido um compromisso com Eliseu. O que você quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias queria deixar algo materializado, algo que pudesse ser para aquele homem, aquele jovem chamado Eliseu, uma marca. Ei, o Senhor está deliberando marcas nessa manhã para você se lembrar e nunca mais se esquecer, sabe, do que Ele já falou e vai fazer. E diz a palavra que no momento que Elias subiu, a capa caiu. Me presta a capa de novo. Tá exercitando, hein? Tira e bota. Imagina. Eleva os meus olhos para o alto. E uma pergunta é feita dentro do coração de Davi: de onde me virá o socorro? Logo na fase seguinte ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Eliseu está olhando dizendo assim: conjectura comigo. Quando era para decidir estar, era mais fácil, Soninha. Só que como vai ser daqui para frente, eu não faço ideia. É quando você garra e não sabe como vai ser daqui para frente, mas você não tira o olhar do céu, porque você está bem resolvido com uma coisa: haja o que houver na terra, os meus olhos nunca se ausentarão do céu. Haja o que aconteça, aconteça o que aconteça na terra, sabe, eu não mudo a minha ótica sobre o céu, eu não mudo a cultura que eu tenho do céu, eu não mudo a visão do reino que eu tenho do céu, sabe, é quando alguém é convidado, assim como os reis magos que Glautinho ministrou aqui agora há pouco, sabe, que saíram do Oriente, podendo chegar a qualquer lugar, Glautinho, mas uma coisa estava bem claro para eles, bem resolvida: se a gente se guiar pelo céu, a gente chega onde tem que chegar. E diz a palavra que uma estrela brilhante e cadente estava conduzindo, e a gente fica se distraindo aqui, ali,
ali, ei, o Senhor está te chamando nessa manhã a mirar para o que realmente importa, até que nada mais importe. Já dizia Luciano Subirá. Um livro de capa azul que eu recomendo você ler. Porque quando você definir que nada mais importa dentro de você, você vai estar bem resolvido para saber se dirigir pelo que realmente importa. E o que importa nesse tempo é o céu. Ah, mas falaram isso de mim, você está sabendo? Não vão parar de falar. Mas o céu também nunca parou de dizer sobre você. Você vai ter que estar bem resolvido para escolher que voz você vai ouvir. Se é a voz do céu, se é a voz do lado, se é a voz da célula, da outra. Cara, é muita baboseira, distraindo pessoas que foram chamadas para coisas sérias. E no momento que Eliseu está olhando, ele assiste uma cena parecida com essa, quem dera se fosse eu, Jeová Nissi, para fazer uma peça aqui, mas assim mais ou menos aconteceu. É quando ele entende que, sabe, eu não posso ser alguém, sabe, agarrado com as coisas do céu. Eu preciso voltar para a terra com a visão do céu. E quando ele volta para a terra com a visão do céu, varão, ele acha a capa de Elias. E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando está bem resolvido é usar todos os recursos que o Senhor está te dando. Imediatamente diz a palavra que Eliseu fez o quê? Só que agora ele tinha um desafio. O desafio que quando ele viu Elias subir, ele estava de um lado do Jordão, mas a história precisa continuar do outro lado. A gente pode ir para o Amós e querer ficar no Amós. A gente pode ir no Conectar e querer ficar no Conectar. A gente pode vir para uma manhã como essa e dizer: Senhor, não passe de nós o teu Espírito. Só que é o seguinte, o mundo real está esperando você lá fora. O mundo real está esperando você voltar e ser tudo aquilo que o Senhor te chamou para ser. Está na hora de encarar os leões, está na hora de encarar os ursos. E quando o Senhor te chamar para alguma coisa um pouco maior, você vai dizer assim: ei, eu já matei ursos para o meu pai, eu já matei leões para o meu pai, eu já encarei coisas para o meu pai. Joga em mim, porque eu vou resolver. Foi o que Davi disse diante de Saul, depois de escutar afrontas de um gigante dizendo: não é de nada. E quando ele olha para aquele Jordão fechado, eu me pergunto, por que Deus não deixa as coisas mais fáceis? Presta atenção. Elias jogou a capa. Vai ter que lavar depois dessa, gente. Ele botou a capa, ou pelo menos botar para secar, porque caiu dentro do Jordão. Ele botou, e diz a palavra que o Jordão abriu e atravessou, sabezinho, Elias e Eliseu. Elias pega a capa. Porque ele também não ia para o céu, Glautinho, faltando nada. Depois que ele viu que subiu, ele falou assim: opa, agora pode ficar o que eu não preciso mais. Você tem que chegar lá com tudo aquilo que você precisa, até você não precisar mais. E no momento que ele fez isso, Eliseu, que era um aprendiz, e uma coisa que a gente precisa ter muito bem resolvido dentro de nós, é sermos diariamente aprendizes. Manhãs como essa é para você aprender, minha senhora linda. Se a senhora não se importar, quantos anos a senhora tem? E a senhora ainda está aprendendo. Alguém com menos de 7,7 aí? Dá um glória a Deus. Gente, tem mais de 7,7? Alguém com menos de 7,7 dá um glória a Deus? Eu escutei mais ela do que vocês juntos. E naquele momento, o Eliseu agora viu a capa cair, pegou a capa. Eliseu. Estou até me secando já, gente. Agora vai ter que lavar mesmo. É quando a gente se depara em alguns impasses. Sabe quando você está num momento que você fala assim: e agora? Se ficar o bicho pega? Se correr o bicho come? Ou qualquer outra coisa desse gênero. Mas Eliseu se lembrou de coisas simples. E ele lembrou que Elias jogou a capa e deu certo.
Pessoas resolvidas, bem resolvidas, não tem problema de replicar o que o Senhor já está fazendo. Sabe, ela não quer inventar nada, eu só quero viver o que a palavra está dizendo. Ela falou para ir, eu vou. Ei, essa manhã é para você parar de inventar moda e simplesmente praticar o que a palavra já praticou e deu certo. Já deu certo, Geisa. É só a gente fazer o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. E Eliseu naquela hora, porque agora ele está com a porção dobrada? Não. Eu posso imaginar o quanto era tenso, cara. Como é que é seu nome? Você mesmo, de trás? Isso. Torres. Codinome Torres. Eu imagino que naquele momento ele ainda não estava se sentindo Torres. Agora eu sou o cara. Não. Porque existem momentos em que nós ainda ficamos, sabe, administrando tudo que está acontecendo. Eu sou, mas ainda não sei como é que eu sou. Eu vou, mas eu não sei como é que eu vou. Sabe, isso é normal. Se você está se sentindo assim nessa manhã, eu quero te tranquilizar. É normal, tá? Não precisa tomar remédio para isso. É normal. Você só precisa não parar. Porque tem coisas, como diz o pastor Rafael, que elas vão se desenhando no caminho. E no momento que ele se deparou com o Jordão fechado, ele falou assim: já deu certo uma vez, então vai dar certo de novo. E quando ele lança a capa sobre o Jordão abre. E quando ele volta para o outro lado, passa para o outro lado, o Jordão fecha, ele pega a capa. E agora ele pode achar o seguinte: cara, não é a função que você tem, é o quanto resolvido você está naquilo que está acontecendo. Porque tem gente com funções aqui, ó, e mal resolvidos, e por isso estão sendo uma desgraça. Mas o que acontece agora, eu fecho, é que quando Eliseu volta para o outro lado, ele tem 50 homens que acompanhavam Elias e que não viram Elias do outro lado, subindo aos céus, mas deduziram, porque agora só um voltou. E quando eles olharam para Eliseu, eles disseram assim: cadê o nosso Senhor? Será que ele foi arrebatado para algum lugar? Nós iremos procurá-lo. E Eliseu disse claramente assim: não vá, não precisa. Mas aqueles homens disseram: não, nós queremos procurá-lo, não podemos de forma alguma deixar isso acontecer, nós iremos. E aí entra uma coisa chamada: quem está bem resolvido não entra em crise, sabe, com pessoas que não levam a sério o que você está dizendo. Ei, não se sinta afrontado se alguém, sabe, porventura ainda não está acreditando no que está acontecendo na sua vida. Simplesmente mantenha a sua posição. Quando Eliseu viu que aqueles homens insistiram e disseram: não, nós vamos. Então Eliseu disse assim, ó: vai. Sabe o que você precisa nessa manhã? É dizer para algumas coisas da sua vida assim, ó: vai. Está na hora de você deixar algumas coisas, sabe, que estão, sabe, e pressionando, e sabe, e te tirando do sério, e travando você. Você diz assim, ó: você quer? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que aconteceu do outro lado. Você está na hora de saber muito bem o que aconteceu do outro lado da sua história. Você está aqui hoje porque alguma coisa do outro lado aconteceu. Você viu coisas, você ouviu coisas, você sentiu coisas, e ninguém pode tirar isso diante de você. Se tem alguém teimando: mas eu não acredito, então vai. Eu vou ficar exatamente no mesmo lugar que o Senhor começou a fazer algo, porque aquele que começou é fiel para completar. Pessoas bem resolvidas não mudam suas posições por causa das oposições. Grave isso. Pessoas bem resolvidas não mudam as suas posições por causa das oposições. Elas ficam firmes, elas ficam constantes, elas ficam abundantes, sabe? E naquele momento 50 homens foram procurar Elias. Procura Elias. E eu fico rindo, Glautinho, porque tem coisas que pessoas estão procurando enquanto você já sabe. E não é rindo de zombaria, é rindo de calmaria. Geisa, me permite. É quando tem gente nervosa procurando coisas e você cantando: eu poderia estar
procurando ali. Lucas 17, 23. Foram perguntar a Jesus: ei, aonde está o reino? Ali, lá, em cima, embaixo. E Jesus respondeu para os discípulos: fiquem tranquilos, o reino de Deus está dentro de você. Quando você está bem resolvido, sabendo que o que Deus está fazendo está dentro de você, você não vai ficar batendo cabeça na esquerda, na direita, em cima, embaixo. Sabe, você não fica abalado. Estão me dizendo, estão falando, deixa falar, deixa dizer, deixa acontecer naturalmente. Mas ainda assim, você vai ficar lá. Sabe a diferença do que veio sobre a casa na areia, a casa na rocha? A casa era a mesma, mas aonde ela estava fundamentada, ei, você tem que estar bem resolvido ao saber que você está no Senhor Jesus. Isso não vai te livrar do vento, isso não vai te livrar da chuva, isso não vai te livrar da tempestade, mas vai te livrar de cair, de sair de um lugar aonde você não deve sair. E naquele momento, eu imagino todo mundo se cansando, mas Eliseu só esperando. Você que está aí pensando que tem que fazer alguma coisa, talvez hoje seja o dia do Senhor falar com você: ei, é tempo de só esperar. Porque tem hora que a gente acha que tem que correr, tem que acelerar, tem que subir, tem que descer, tem que gritar. Ei, tem o tempo de esperar também. E naquele momento Eliseu ficou sentado esperando. E no momento que passou o primeiro dia, segundo dia, Soninha, terceiro dia, aqueles homens voltaram dizendo assim: não achamos mais nada. E Eliseu falou: o quê? Eu já sabia. Tem coisas que você pode nessa manhã acalmar o seu coração e simplesmente ter com você assim: eu já sei o que está acontecendo. Eu já sei porque eu vi. Atos 14, algumas pessoas viram Paulo curar um paralítico. E ao verem ele curar o paralítico, começaram a elogiar Paulo, chamando ele talvez de algum deus, e começaram a dar tributos, a nomes. E era assim isso, e Paulo falou assim: não precisa, porque é o Senhor que está fazendo. Mas no momento em que Paulo falou isso, aquelas pessoas estavam ovacionando Paulo e se alegrando. Afinal de contas, um paralítico agora está de pé cantando pela palavra que Paulo tinha pregado. Mas quando aquelas pessoas começaram a celebrar, diz a palavra que vindo da Antioquia, alguns homens, pastora Soninha, se infiltraram. Ei, você precisa estar pronto, estar pronta para estar bem resolvido, porque algumas pessoas podem se infiltrar e trazer, sabe, confusão, trazer, sabe, dualidade sobre as coisas. Mas você tem que estar ali. Não importa quem vai vir, importa o Senhor que já veio sobre você. E no momento que aquelas pessoas começaram a se infiltrar no meio da multidão, elas, diz a palavra, que elas trocaram o ânimo da multidão. Ei, tem pessoas que vão trocar o ânimo com relação a você, mas ainda assim, fique firme. As pessoas mudam, elas endoidam. Por que não dizer que algumas endemoniam? Tem demônio que não vai no porco, vai na pessoa. E você não sabe por quê, mas aquelas coisas acontecem. E diz a palavra que naquele momento, as mesmas pessoas que estavam agora dizendo elogios para Paulo, agora eles estão abaixando, pegando pedras e apedrejando Paulo. É possível isso? Você já viveu uma experiência assim? Uma hora eu estou dizendo: nossa, que linda. Outra hora a mão está baixando e pegando uma pedra. É difícil, gente. Não tem emoção que resista a isso. É difícil sustentar uma emoção, sabe, que passe por tantas mudanças repentinas. Mas quando você está bem resolvido com o Senhor, não significa que essas coisas não vão acontecer. Significa que você vai resistir, você vai permanecer, você vai ver a pedra comer. E ainda assim, não seremos abalados. Já mudei o louvor. Não seremos abalados. Como é que é? Canta aí pra mim. Olha isso. Eu vou usar de novo. A minha esposa está aqui dizendo assim: que baixaria, usando a blusa da irmã. Sabe o que eu penso? É só uma blusa. Está na hora de você viver o que tem que viver e se importar menos com coisas. Então sabe por quê? Se a blusa é dela, o problema é dela. Eu quero secar meu suor. Você tem que se importar menos com as coisas, sabe? Está na hora de você colocar leveza sobre você. Sabe, você veio para a alegria do Senhor, que é a sua força, mas está pesado. Então não está funcionando. Está na hora de você
relaxar. Está na hora de você entrar em crise com coisas que realmente solicitam crise. Eu tenho que terminar. Mas naquele momento, está todo mundo ali parado. Eu fico pensando quantas coisas nos fazem bem se a gente estiver bem resolvido. Eu te convido a ficar de pé nessa manhã. A você começar a declarar: Senhor, não seremos abalados. Pode cantar. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos. Vamos lá. Confiando em nosso Deus. Essa é a sua oração. Não é se você está se sentindo pronto. É você decidindo nessa manhã progredir e ficar bem resolvido, declarando sobre a sua vida: seremos. Se não for evitado algumas coisas sobre mim, ainda assim eu não serei abalado. Oh, confiando em nosso Deus. Oh, Jesus. Quando aqueles jovens voltaram, 50 eram eles, então Eliseu fala assim: eu já sabia. E naquele momento diz a palavra que aqueles 50 que agora estavam procurando Elias reconheceram que agora uma porção do Senhor estava sobre Eliseu, e Eliseu era o novo profeta. Ei, fique tranquilo, se você estiver bem resolvido, sabe, não é você que vai correr. As coisas e os sinais seguirão a todos aqueles que crerem. Você só precisa ficar, sabe, bem resolvido, porque aquilo que foi vai voltar e vai dizer: é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que já fez, é o Senhor. Ei, não fique ansioso. Eu preciso dizer. Você não precisa dizer nada. Você só precisa dizer o seguinte: uns decidiram confiar em carros, outros decidiram confiar em cavalos, mas você decidiu fazer menção do nome do Senhor Jesus. Ei, pois teu eterno amor. Não seremos abalados. Escute, e eu termino, se Deus quiser. Quando a pedra começou a cantar, num jeito literal de dizer, a pedra começou a atingir Paulo. Paulo começou a ser alvejado. Eu queria que você nesse momento ligasse a sua história de vida em algum momento a essa história de Paulo. Não é fácil, gente. Eu não estou aqui dizendo: olha, você tem que ser espiritualista para suportar algumas coisas. Não. Você tem que ser firme, constante e abundante. Mas não vai ser fácil, mas é possível. E agora, de repente, alguém que estava fazendo tudo certo. Paulo tinha acabado de pregar. É possível alguém levar uma pedrada depois de ter acabado de pregar, e nessa pregação um homem paralítico ter levantado. Parece que eu estou fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Ei, continua fazendo o que você tem que fazer. Mesmo que o comportamento das pessoas não sejam adequados, você vai continuar adequado. Porque o que acontece fora não pode mudar o que está acontecendo dentro. Você vai continuar adequado, porque dentro de você está firme, você não será abalado. Deixa o pau quebrar. Mas você vai cantar nessa manhã aquilo que será uma verdade: não seremos abalados. E no momento que as pedras começaram a ir, tem um momento que você não vai resistir. E diz a palavra que de tanta pedrada Paulo caiu no chão. É quando não é mais possível nem ficar de pé. Eu sei que tem gente aqui que ainda não está de pé, apesar de estar andando, indo e vindo, mas está prostrado naquilo que um dia foram as pedradas. Teve um momento que Paulo não conseguiu só ficar de joelho, mas Paulo deitou.
E teve um momento que Paulo não conseguiu nem ficar deitado, mas diz a palavra que foi tirado o espírito. Paulo agora está como morto. E morto não pode mais andar. A pedra continua. E diz a palavra que aqueles homens que agora lançavam pedra começaram a arrastar. Arrastar, ei. É quando você vai precisar estar bem. Ouça isso nessa manhã, porque vai fazer toda a diferença. É quando você vai precisar estar tão bem resolvido que você vai ser capaz de ser arrastado, mas ainda assim não abrir mão do que Deus começou um dia na sua vida. E diz a palavra que Paulo foi arrastado para fora. Ei, são os momentos que você é colocado para fora daquilo que era o seu sonho. Você é colocado para fora daquilo que era o seu desejo. Você é colocado para fora. Isso sem a sua vontade, sem o seu consentimento. Mas você foi arrastado, arrastado, arrastado. E diz a palavra que Paulo ficou como morto do lado de fora da cidade. E aqui eu termino, porque nessa hora tem gente que vai estar com você. Diz a palavra que os discípulos que não puderam fazer nada foram lá de fora da cidade e ficaram do lado daquele corpo morto de Paulo. Não demorou muito. Não demorou muito. Diz a palavra que Paulo deu um salto. E Paulo de repente está olhando para aquelas pessoas. Sabe, é quando pessoas achavam que você não ia mais voltar e você voltou. Ei, seja bem-vindo, você voltou. Seja bem-vindo. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, ó: seja bem-vindo, você voltou. Tá quebrado, tá estrupiado, tá apedrejado, mas você voltou. Tá sangrando, mas você voltou. Sabe, tem gente dentro achando que você sumiu, mas você voltou e vai voltar 100% para aquilo que você um dia estava vivendo. E de repente Paulo podia dizer o seguinte: eu vou embora, eu vou fugir, eu vou parar com isso. E nessa manhã é a decisão que você precisa tomar. A ressurreição, ela te coloca de pé e você precisa decidir se você volta ou se você vai embora. Se você vai estar bem resolvido para lidar com as marcas, porque agora, Gálatas 16, Paulo vai dizer o seguinte lá na frente: eu trago comigo as marcas. Tem marcas que doem, tem marcas que a gente não esquece, mas elas são as melhores motivações para você nunca mais parar. Porque agora eu sei que eu estava morto e revivi, eu estava perdido e fui achado, eu estava caído e fui colocado de pé novamente. E diz a palavra que Paulo decidiu voltar para a mesma cidade aonde ele foi apedrejado. Paulo agora decidiu voltar. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus. E eu faço uma oração agora sobre a sua vida. Que nessa manhã, Deus, o Senhor que é Pai, o Senhor que é Filho, o Senhor que é Espírito Santo, gere, ó Pai, a melhor decisão sobre a vida dessa igreja, nas nossas vidas nessa manhã. A decisão que foi atuada sobre Paulo, de que há momentos da nossa vida que a gente pode decidir: eu volto ou eu fujo. Mas eu declaro nessa manhã que as nossas decisões como igreja nessa manhã reunida é a decisão: eu não fugirei, eu voltarei para tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer, porque eu quero estar bem resolvido com a graça, com o amor e com o Espírito Santo do Senhor. E que nesse tempo, Deus, nós declaramos sobre a tua igreja, sabe, Senhor, o ânimo que estava sobre Paulo de não ser abalado, porque ele estava bem resolvido, e isso o colocou de uma forma diferenciada aonde ele precisava estar. Não será fácil, igreja, mas será possível. E que o amor de Deus, a graça, a consolação do Espírito Santo te fortaleça todos os dias nessa decisão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vá na paz e não peques mais. Vá bem resolvido, viver aquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Seremos abalados.